Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. E hoje é o dia central, segunda-feira, 20 de novembro de 2023, é o dia central para nós tratarmos dos temas que eu venho durante todo o novembro apresentando para vocês, diferentes visões, diferentes posicionamentos. E na nossa entrevista do Inspiring Brains de hoje, definitivamente, eu acho que eu trouxe a pessoa que vai poder abrir nossa mente sobre não só os aspectos históricos, como também os aspectos de atualidade e também propostas de futuro para uma questão que para a gente é central, que é a questão da igualdade racial. Né? Nós temos um desafio, que é um desafio de tratar a todos, né, todos os brasileiros, com níveis exatamente iguais de oportunidades. Isso não significa, muitas vezes, dar as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Acho que a gente vai poder tratar desse tema hoje, já que a nossa convidada tem um currículo extenso de discussão nesse tema e de participação na história do nosso país em relação a esse tema. Tá? Tenho a honra de receber aqui uma pessoa que já foi ministra desse país. Olha como o Inspiring Brains está chique hoje, né? Ela se apresenta como uma mulher negra, né? Então, antes de mais nada, uma mulher negra bem característica da sua identidade, mas ela é uma doutora em serviço social e especialista em políticas públicas de igualdade racial. É docente na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Olha que coisa linda, né? Uma universidade que está buscando trazer esses países, esses falantes de português e que têm essas realidades, né, fincadas na relação África-Brasil, muito interessante. É escritora, é poeta, já teve 4 títulos, né, na coleção Temas Insurgentes, e tem também um canal que chama Memórias Poéticas no YouTube. Então, todos vocês que estão aqui no YouTube já podem se inscrever lá no canal para conhecer mais do trabalho dela. Na sua trajetória profissional, ela foi ministra, como eu disse a vocês, da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial entre os anos de 2003 e 2008, o que significa os primeiros 6 anos, né, do Lula 1, os 4 anos do Lula 1 e 2 anos do Lula 2, né, da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente que hoje está novamente no poder. Nesse período, muitas ações e legislações foram feitas, né, e a ministra estava envolvida em tudo isso, como o programa Brasil Quilombola, o programa Trabalho Doméstico Cidadão, e leis como a 10.639/03, que obriga a abordagem de história e cultura afro-brasileira e africana no ensino. Tratamos disso aqui no Nada Trivial alguns dias atrás. E também a Lei 11.645/08, que obriga a abordagem da história e da cultura indígena no ensino. Também a Lei 12.711, que fala sobre cotas no ensino superior, que recentemente foi revista, e a 12.990/14, que trata de cotas nos concursos públicos, entre tantas outras leis, portarias, provavelmente eventos que ela vai poder considerar com a gente aqui. Recebam calorosamente a querida Matilde Ribeiro aqui conosco. Matilde, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. O meu público está aqui integralmente curioso, querendo saber dessa tua jornada e mais, querendo saber tua visão do tempo que vivemos e também das nossas apostas de futuro. Antes de mais nada, quero ressaltar que esse Dia da Consciência Negra é um dia obrigatório para todos, né? Especialmente para nós, brancos, que precisamos ter claro o porquê de ter um momento para pensarmos nesta condição racial do nosso país, que a gente sempre dá uma certa negligenciada, né, Matilde? Então, um dia de luta, um dia ferrenho, que a gente aqui, do Nada Trivial, e você sabe do Grupo Inédita como um todo, somos parceiros e mais do que isso, somos engajados, somos ativistas ferrenhos, acreditamos muito nisso tudo. Matilde, seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la por aqui. Um prazer estar contigo, Carla. Teremos muito a conversar. Com certeza, muito, muito mesmo. E seria muito bom se a gente tivesse mais tempo, né? Mas você sabe como que é essa coisa de rede social, tem que ser sempre um bate-bola para que as pessoas se iniciem no tema e que depois ganhem curiosidade e possam avançar, né, nas pesquisas e no conhecimento delas sobre isso. Então, eu quero aproveitar o seu tempo ao máximo aqui conosco e já perguntar um pouco para você dessa história, né? Como foi que você chegou ao Ministério?
o quanto que essa política está, né, presente na sua vida, na sua carreira, e aonde você está hoje, né? Como é que você conta essa história daquele tempo até aqui, de uma forma resumida, para o meu público entender a tua jornada? Tá bom. Eu começarei dizendo o seguinte: lá em 2002, quando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi pela quarta vez às urnas, nós tivemos uma incisão, né? Quando eu digo nós, eu estou dizendo pessoas negras que têm ativismo político, tanto no partido, no caso, no Partido dos Trabalhadores, como também em instituições do movimento negro, como um setor do movimento social. Então, naquele período, o sol brilhou para nós, porque nós conseguimos ter inserção na campanha, na coordenação da campanha do presidente Lula, e depois no governo de transição, tudo isso em 2002. E eu fui a pessoa indicada pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT para representar não apenas esta secretaria, mas os setores do movimento negro e também da Organização das Mulheres Negras que nos apoiavam naquele momento, fazendo relação também com os outros partidos. Só te provocar aqui. Então, a tua história começa muito antes disso, porque se em 2002 você já estava ali, fazia já um bom tempo que você estava nessa conversa. Claro, né? Claro. Então, a minha militância política começa depois que eu termino a graduação na PUC, em São Paulo, no curso de Serviço Social. Esse curso, eu costumo dizer que ele é virótico, né? Ele cola na gente alguns posicionamentos e também nos leva a algumas posturas na sociedade que, daí para frente, é só trabalho, muito trabalho. Então, eu imediatamente, quando terminei a graduação, isso já tem, lá se vai um bom tempo, diria uns quase 40 anos, eu fui para a militância política. Eu morava em São Paulo e trabalhei muito tempo na Zona Leste, em São Paulo, com o movimento de saúde, a partir da ONG que eu tinha relação à época, que eu era técnica, que é a SOF, Sempre Viva Organização Feminista. Existe até hoje essa instituição. E, a partir deste contato e desta referência, eu fui me alastrando. E, em 1988, o Brasil completou 100 anos da abolição da escravização. E, naquele momento, o governo da época era José Sarney. Naquele momento, o governo federal queria provocar uma grande festa nacional, né, para comemorar os 100 anos da abolição. E o movimento entrou em cena, eu fui convidada para uma reunião e nunca mais saí. E a reflexão que o movimento negro fazia era ao governo, né? Era: vamos comemorar o quê mesmo? Né? Isso que eu ia falar. Né? Hoje a gente já está um pouco mais sedimentado, né, Matilde? Hoje a gente já entende que essa data não significou muita coisa para a população em si. Claro. Então, não deixa de... Né? Não deixa de ser um marco histórico, mas é um marco histórico forjado pela elite. Né? Óbvio que teve luta abolicionista, teve aquilombamentos, teve todo um processo de não aceitação da escravização por parte dos que eram escravos e escravas e por parte dos que tomavam o posicionamento contra a escravização. Mas, 100 anos depois, a população, os ex-escravos que foram se desenvolvendo como pessoas livres ao longo dessa história e seus descendentes não tiveram inserção efetiva na sociedade a partir do status de cidadania e de direitos. Né?
Então, o movimento negro perguntou lá em 88 comemorar o quê? E a partir daí virou a mesa, né? Ocorreram muitas mobilizações, muitas ações, e o governo Sarney, em resposta a essa movimentação, criou, naquela época, a Fundação Cultural Palmares, que foi um tema polêmico até 2018 a Muito polêmico, 2022, né? Muito muito polêmico. Foi, polêmico. foi, foi eu brinco que houve uma desapropriação, né? Pois é, o cara que presidia a fundação, que não adianta muito falar o nome, ele fez coisas absurdas, simbólicas e materiais. As simbólicas, assim, tirou os quadros de negros homenageados ao longo da história da parede, como Benedita da Silva, né, que ocupou vários cargos políticos, e tem muita contribuição para a superação do racismo no Brasil, e tantas outras pessoas. Esse foi um ato lá, vai lá e tira os quadros. Mas, além disso, vetou leis, fechou programas e assim por diante. Teve destruição de livros, teve destruição de patrimônio, né? Sim, teve um horror, né? É. Então, a Fundação Cultural Palmares, durante muito tempo, foi o único ente governamental que focou direto as políticas de igualdade racial. E voltando ao que eu estava falando, então, em 2002, eu participei da coordenação da campanha do presidente Lula, fui a relatora e redatora do programa de campanha chamado Brasil Sem Racismo, onde nós fizemos uma síntese do que estava sendo demandado pelo movimento negro e a Organização das Mulheres Negras ao novo governo, né? Quando o Lula foi eleito, pela primeira vez, né, o governo Fernando Henrique, que estava saindo, a partir de um decreto-lei, foi montado o governo de transição em 2002. Eu participei deste agrupamento de pessoas, Lula indicando pessoas com perfil misto, né, técnico e político, e o Fernando Henrique indicou gestores e nós formamos equipes para fazer uma avaliação, eu responsável pela política de igualdade racial, para fazer uma avaliação do que ocorreu por parte do Fernando Henrique ao longo dos das suas duas gestões em relação a este tema, e fizemos indicações para o presidente Lula. Tal coisa é importante continuar, tal coisa tem que remodelar, tal coisa não vale a pena continuar. E nisso, uma das questões centrais do documento de transição foi a indicação para a criação de um órgão governamental em nível ministerial, né? E isso feito de maneira a chamar os militantes, né, os ativistas, homens e mulheres, para contribuir nessas formulações. Nós fizemos, no período de campanha, nós fizemos um seminário em cada região do Brasil e um nacional, para fazer esse apanhado de proposições que veio a compor o programa Brasil Sem Racismo. Programa comunitário, um programa construído de forma social, né? Isso. Bases. Que legal, Matilde. Isso, então. E como assistente social, né, emprestei meu conhecimento a essa contribuição política, né? Sendo feito, o Brasil é gigante, né? Então, e naquela época não tinha essa estrutura tecnológica que a gente tem hoje a nosso serviço. Então, era tirar leite de pedra, quase, né? E isso feito quando o presidente Lula criou o órgão que veio, então, a ser a CEPIR, que eu já mencionei, houve uma disputa, né, grande para chegar ao nome que seria indicado para ser
ministra ou ministro, vários nomes estavam lá na mesa do presidente Lula, e eu não o conhecia, não tinha, quer dizer, eu o conhecia, né? Como a liderança nacional e internacional que ele já era. Eu o conhecia, ele não me conhecia, né? Então, quando ele escolheu a mim, ele disse que em time que está ganhando não se mexe, né? Se tinha dado certo até ali, por que não seguir? Ele praticamente manteve você na liderança daquele movimento, reconhecida como uma liderança pelos seus pares. Essa é uma indicação nobre, hein, Matilde? Mais interessante do que se você fosse amiga dele, hein? Pois é. Então, e foi um momento em que eu não reivindiquei estar em nenhum desses lugares, né? Quando houve a decisão que ia ter uma presença de uma pessoa deste setor político na coordenação do programa de governo, e foi num evento do PT em âmbito nacional, eu nem estava. Eu fui procurada depois e até resisti, porque eu falei, olha, é para trabalhar muito, e, em geral, mulher carrega piano, né? E pouco toca, né? Então, eu resisti bastante, mas depois entendi que o momento era extremamente importante, fui e coletivamente construímos este caminho. E logo depois, então, que foi criada a CEPIR, entre a eleição e a criação da CEPIR, foram 3, 4 meses entre uma coisa e outra. Aí foi formada, neste período, uma comissão com 5 pessoas, eu era a sexta, coordenava este grupo, e foram, então, destrinchadas as propostas, pensado a estrutura deste órgão, né, que era uma secretaria especial com status de ministério, né? Então, um órgão pequeno, sem estrutura devida, sem orçamento devido, nada é fácil, né? Na construção da política para esta área, como você disse no início, tão deixada de lado, né, na política nacional. De uma certa forma, essa questão de orçamentos reduzidos, pastas não preferenciais, também tem sido vivida hoje pela ministra que está à frente do Ministério dos Povos Indígenas, né? Ela dos povos originários, ela tem uma condição muito semelhante a essa do início do movimento racial. Você não acha que se espelha um pouco orçamento, pouca sensibilização da sociedade pelo tema? Você acha que a questão racial evoluiu e hoje ela é diferente da questão indígena, da questão dos povos originais, ou ainda é muito semelhante? Tem muita semelhança, Carla, porque a história foi muito cruel, né? Com quem não era colado à coroa portuguesa, né? Ou pelo menos com características próximas. Então, os indígenas foram praticamente dizimados, viveram genocídio, né? E a população negra escravizada, ambas as populações desumanizadas, né? Dizia a Igreja Católica lá atrás que essas pessoas não tinham alma, né? E isso como uma forma de desumanizá-las. E eu queria aproveitar e dar um pitaco aqui. É muito comum eu contar uma história, Matilde, que tem a ver com o início da metodologia científica. Descartes, quando ele propõe a visão do homem a partir do pensamento, né, que ele caracteriza a nossa racionalidade como um aspecto fundamental da nossa formação, ele, diferentemente do que Aristóteles havia proposto, ele separa os animais do ser humano. E ele vai dizer assim: façam com os animais o que vocês quiserem, porque eles não sofrem, eles não sentem dor. E eu acho que exatamente a mesma teoria foi aplicada depois com seres humanos também, né? Invalidando isso, quer dizer, se não tem alma, se não tem o que anima, né? Se não tem essa relação com o divino, não precisa ser cuidado, né? Então, eles aproveitaram o embalo ali do início do Renascimento, com essa conversa, e disseram, então, peraí que nós vamos descobrir aí mais alguns povos
que a gente pode considerar que estão na mesma categoria. O que eu considero, na minha percepção, uma marca pesada e de difícil apagamento do preconceito das pessoas, Matilde. Se você me perguntasse qual é a raiz, para mim a raiz está nesse lugar de parecer que não é igual, parecer que não é da mesma espécie. E as pessoas não percebem as tomadas de decisão e as vivências que tomam a partir desta ideia. Ainda que todos diriam que é uma ideia absurda. Né? Hoje em dia, ninguém vai dizer assim, não, eu concordo com isso. Não, ninguém vai dizer isso. É raro alguém que tenha a coragem de falar isso. Né? Ou a disfarçatez, ou a ignorância de falar isso. Mas agir conforme essa ideia plantada não é tão raro assim, né, Matilde? Pois é. Florestan Fernandes, né, um conhecido sociólogo, forjou a frase de que o Brasil tem preconceito de ter preconceito, né? Ou então, outra também dele, que os negros, e eu acrescentaria os indígenas, foram entregues à sua própria sorte, né? Então, com essa história, né, nós vamos construindo um Brasil em que negros e indígenas são utilizados como bestas feras, né? Sustentando, de certa forma, esse país. Né? Se nós pudéssemos trazer para os dias de hoje o que aconteceu lá atrás, na invasão e depois dela, nós poderíamos dizer o seguinte, que os indígenas são os cuidadores eternos do meio ambiente, né? E que os negros também cuidam do meio ambiente, considerando a ação dos quilombolas, as mulheres quebradeiras de coco, as comunidades tradicionais como um todo, e também, além disso, os negros construíram a nação no que ela tem de material, de cultural, de sobrevivência, subsistência. Né? Oi? Os patrimônios, né? Os patrimônios culturais. Você sabe que essa semana passada teve toda aquela confusão, né? Porque uma brasileira sofreu um preconceito importante em Portugal, né? Que a mulher falou que ela era uma portuguesa de raça e tudo mais. Eu fui ler comentários a respeito, né? E as pessoas portuguesas falando assim: vocês só são o que são por nossa causa, fomos nós que demos a vocês o que vocês são e tal. E se eu olho, e eu estive em Portugal o ano passado, esse ano em maio, e se eu olho para o Brasil, e se eu olho para Portugal, eu acho que o que falta para Portugal, que eles nunca tiveram, nunca receberam, nunca quiseram ter, é o que nos sobra em brasilidade que não tem origem na Europa. Aquilo que a gente enaltece da nossa brasilidade, a nossa alegria, nossa relação com a música, isso não veio da Europa. Com certeza. Isso não é uma herança europeia, ainda que eu seja, né, tenha minha ascendência italiana e tudo mais, eu não reconheço nem nos italianos, que poderiam ser um povo alegre e tal, traços dessa brasilidade. Né? Pois é. Então pode ser da miscigenação, pode ser de tudo isso, mas definitivamente não veio de Portugal, não é isso, Matilde? Claro, então, e do ponto de vista de valor histórico, Portugal e a Europa não teve sequer a decência de reconhecer o estrago que foi feito, não apenas no Brasil, né, mas pelo mundo afora. Por exemplo, eu trabalho hoje em contato com os países africanos de língua portuguesa. A nossa colonização e a colonização destes países e o estrago do ponto de vista do saqueamento das riquezas, do apagamento histórico, né, da não consideração da construção e desenvolvimento, o estrago é imenso. Né? Não houve reparação histórica até hoje, né? Pois é, não houve. E eu li recente um livro de uma africana nigeriana chamada Chimamanda. A Chimamanda, o título do livro é O Perigo de uma História Única. Né? Então, ela faz uma crítica muito contundente às colonizações e às visões unicistas. Né? Então, a Europa se acha, né? E, ao se achar,
ela desvaloriza tudo que não tem a ver com as suas características, que não são estas que você acabou de falar, né? Da alegria, da prontidão para a sobrevivência. Nós brasileiros, né? Principalmente os pobres, e aí incluindo os brancos pobres, né? A maioria é negra, mas o coeficiente de pobreza ele é muito, muito forte, e a margem de pobres do Brasil é muito ampla, né? Sim, não, é democrático. A pobreza aqui é democrática, né? Pois é. Atinge a todos, né? Então, e aí essa grande parcela da população, ela tira leite de pedra, né? Eu já falei essa palavra 2 vezes hoje, essa expressão já usei, porque o cotidiano da população pobre é um cotidiano não só de resistência e resiliência, mas até de teimosia, né? Para sobreviver. E aí estão os negros e os indígenas, as mulheres ainda mais pobres que os homens, negros e indígenas. As mulheres negras e indígenas estão na base da pobreza, né? E no limiar do estar fora dos processos produtivos, de desenvolvimento e assim por diante. Então, foi com essa realidade que eu lidei, Carla, como ministra, aprendendo, né? Porque ninguém nasceu, o Lula não nasceu presidente, a Matilde não nasceu ministra, e assim por diante. E aí, voltando à sua questão, você falou se tinha comparativos, né, entre as duas estruturas hoje, o Ministério dos Povos Indígenas e Povos Tradicionais, o Ministério da Igualdade Racial, eu acrescentaria ainda Ministério da Mulher e Ministério dos Direitos Humanos. São 4 áreas do governo com pouca estrutura, com uma demanda histórica imensa e um orçamento que não equivale ao tamanho da demanda. Né? Porque também vivemos uma realidade distinta, né, Matilde? Em 2003, o governo Lula assume, com a grande maioria da população em seu apoio, e com um Congresso, não vou dizer amistoso, porque nunca foi, né? Mas um Congresso menos resistente e quem sabe, menos faminto, poderia usar essa palavra? Ficaria claro, né, o que eu quero dizer? Um pouco, né, ansioso por cargos, por poder, e me parece que um governo de frente ampla é um governo mais difícil para as políticas públicas, né? Com certeza, porque os interesses são muito difusos, né? E muitos setores a serviço do capital, a serviço do agronegócio, né? Então, nada é muito fácil, além da realidade recebida, né? Nós temos 2 fatores, olhando para trás de 2022, que são muito, muito firmes, muito fortes, no sentido de perda de qualidade de vida. Um deles, a Covid-19. Né? Nós passamos quase 3 anos e tanto imersos, mergulhados numa situação não só de isolamento social, mas de perdas sociais, de mortes, uma mortandade inexplicável do ponto de vista da ciência e das necessidades da população. Morrer quase 700 mil pessoas por Covid é uma afronta, né? Por distrato, por descaso. Com contas muito bem feitas de proporcionalidade em relação a populações, a gente está batendo todos os recordes, né? Pois é, então, essa é uma questão. E a outra, um governo que não tinha como alvo o atendimento às necessidades da população através das políticas públicas, um governo de extrema-direita. Né?
E aí eu costumo dizer que eu acho que a gente vai ter que refletir muito sobre isso, formular muito sobre isso em todas as áreas. Eu costumo dizer o seguinte, que a esquerda e os setores progressistas da nossa sociedade cochilaram lá em 2018, né? O que é cochilar? Do meu ponto de vista, não deram a dimensão devida às investidas da extrema-direita no país. Acreditaram que não tinha mais o fruto da ditadura, que a ditadura tinha acabado, ou pelo menos que não era tão forte como se expressou, né? E com essas duas questões, o presidente Lula, no seu terceiro mandato, pega o Brasil doente, né? Não que ele fosse totalmente curado antes, mas muito mais doente, né? E Então, tratar. é, Oi? me conta uma coisa, na sua percepção, esse aqui é um quadro do meu canal, onde a gente fala muito para o gestor das grandes empresas, para o líder, para a pessoa que tem poder, para além do poder público, que eu acho que definitivamente é uma coisa que a gente precisa se manter em alerta, como você disse, a gente não pode mais cochilar, né? Com perdas de direitos, com retrocessos. Você sabe que eu, nessa minha função de consultora, sempre trabalhei muito com programas de diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas. Me importa muito uma questão onde eu sou representante de um grupo, né, minorizado, que é o grupo LGBTQIA+, e também, obviamente, toda a nossa militância dentro do feminismo, mas eu pude me aproximar muitas vezes dos trabalhos que eram feitos nas questões raciais. Então, eu tenho algumas pessoas que eu admiro muito e que militam nas empresas sobre essas causas, me acompanham por aqui, e é óbvio que a gente, através da política pública, a gente tem um impacto muito maior. Mas, se você tivesse a oportunidade, e você tem muitas vezes, e está tendo aqui novamente, de falar para pessoas que têm poderes privados, não poderes públicos, poderes privados, pessoas que exercem cargos de poder dentro de organizações, dentro de agremiações, dentro de partidos, qualquer coisa que seja, mas num fórum de grupos sociais que precisam se perguntar e entender qual é a sua participação, o que especificamente você acha que as organizações, né, as empresas, as corporações, as companhias devem efetivamente ter em atenção a essas políticas de inclusão e equidade racial, para além daquilo que já foi dito em relação a cotas ou em relação à seleção no mercado de trabalho, assim, qual teria que ser uma visão que a você hoje incomoda e que pode ser um fator que mude o jogo? Eu acho que a gente precisa começar a dar conselhos que mudem o jogo. Uhum. Eu vou usar uma imagem, né? Eu pediria para essas pessoas mudarem o óculos, né? O óculos que essas pessoas que estão na pirâmide social estão mais perto da ponta do que da base, o óculos dessas pessoas gera nelas uma leitura de realidade a partir do que vem, que não é a realidade, né? Eu tiraria o óculos cor-de-rosa, né? E colocaria um óculos de uma cor que fosse menos fantasiosa do ponto de vista assim de que tudo está no seu lugar, tudo está na sua Não perfeita. precisamos de um óculos cinza, basta um óculos transparente, né, Matilde? Pois é. Do Então, óculos cinza. A é, realidade já vai ser suficiente. Né? olhar o mundo no andar de cima, eu diria, significaria, do meu ponto de vista, olhar a partir do que as coisas são. Eu vou te citar 2 ou 3 exemplos para avançar nessa simbologia. Quando eu era ministra, eu chegava muito cedo no meu gabinete. E um dia eu cheguei, tinha uma moça nova, né, negra como eu, uma moça nova de idade e nova ali, naquele setor, limpando a minha mesa, limpando as minhas coisas. Aí eu entrei e falei para ela: Bom dia, você é nova aqui, né? Ela começou a chorar.
Aí eu perguntei, mas você está chorando por quê? Ela falou: olha, dona Matilde, eu trabalho aqui nesses prédios, na esplanada, há anos. Nunca ninguém chegou e me deu esse bom dia que a senhora me deu, né? Então, assim, mais uma vez, essa mulher foi animalizada, né? Ela não recebeu um tratamento como ser humano. E o contrário era tão assustador para ela que a levava a se emocionar, a chorar, né? É como se ela Então, não tivesse repertório, né, pois é, para isso, ver isso, aquilo com a isso no emoção. mundo, então isso no mundo corporativo, no mundo do trabalho, acontece a rodo, né? Um outro exemplo, o meu cabelo, né? O meu cabelo é natural, né? Ele é armado, Está né? fofíssimo, está com um corte É, é, eu moderno, tenho, está ótimo. eu tenho cabeleireira em casa, minha irmã. Então, meu cabelo é armado. Aqui ele está num corte estiloso tal, mas se eu for deixar ele ao léu, né, ele vai estar armado sem simetria, né? Ou se eu usasse dread, né? Ou se eu usasse ele para cima, amarrado, o mundo corporativo não aceita isso, né? Em geral, as pessoas negras no mundo corporativo e no mundo do trabalho, principalmente o trabalho administrativo, como exemplo, elas não podem usar os cabelos do jeito que elas gostam. Elas são convidadas a se retirar, elas são demitidas, elas não entram, né? E o último exemplo que eu vou te citar é uma situação vivida, uma situação real. Aliás, todas são, né? A terceira, eu conheci o personagem também. Aconteceu em Santa Catarina, na Eletrosul, uma empresa mista, né? A Eletrosul teve um momento nos anos 90 que promoveu um grande corte dos funcionários. E este personagem, ele já faleceu, ele se chamava Vicente do Espírito Santo. O Vicente, inconformado, já perto, chegando, pensando na aposentadoria que ele iria perder, etc., o arroz e feijão que ele tinha que dar para os filhos, etc., o Vicente ficou inconformado com um corte sem explicação e foi à gerência reclamar. E chegando lá na gerência, ele ficou sentado esperando e enquanto invadiu a sala do gerente, porque não foi atendido. Ao chegar lá na sala do gerente, ele ouviu dois gerentes conversando assim: o que esse negão está fazendo aqui? Justo agora que a gente conseguiu limpar o departamento, né? Ai, Bom, meu Deus, que angústia. Eu fico pois numa é, ira. pois é. O Vicente era militante. O que ele fez, como se diz popularmente, foi para o pau, né? Colocou na justiça. E esse processo rodou, mas foi nos anos 90, vou até te mandar depois, eu tenho a reportagem sobre isso. Foi nos anos 90 o primeiro caso que chegou ao Supremo e ele ganhou a causa. Então, a empresa teve que readmiti-lo e pagar os retroativos, né? Então, esse é um caso vitorioso, E né? aí isso Mas, abre uma jurisprudência, provavelmente, mas não pois é, abre um modo de agir, né? Então, e aí quantos casos não acontecem desse tipo com as empregadas domésticas, uma pessoa diferente da família, dentro da casa, de pessoas que ela não tem nenhuma identidade cultural, histórica, enfim, exemplos não nos faltam, né, Carla? De Eu jeito diria isso, vamos largar a mão de hipocrisia, vamos vamos mudar de óculos, né? Vamos ver a verdade. vamos ver a vida na real. Eu Matilde, eu diria sei que eu já estou ocupando teu espaço muito mais do que eu poderia, mas eu quero fazer uma última pergunta. A mim me pois importa não, vamos muito, lá. até porque nós discutimos recentemente o resultado da política de cotas, e eu, pessoalmente, vejo de forma muito clara
que as cotas levaram pessoas que não tinham acesso a lugares como universidades públicas, institutos de ensino, e depois se tornando professores e podendo operar através de uma vivência acadêmica e transmitirem as suas experiências, suas visões de mundo, de tal sorte que hoje a gente tem, até mesmo nos quadros das empresas, pessoas já com formações universitárias muito robustas, ocupando espaços, a revelia, inclusive, de tudo isso que nós estamos conversando. Quer dizer, há um movimento, né? E muita gente que questiona para até quando vai precisar, mantém, não mantém. Eu queria a sua visão nua e crua sobre o que foi, o que é e o que a gente deve transformar essa política de cotas para que ela tenha cada vez um impacto maior nessa luta da inclusão e da equidade para o povo preto. Eu participei lá do início, em 2003, o início deste momento atual, né, desses 20 anos. É porque a ideia das cotas, óbvio, não surgiu conosco, né? Tem vários países que já haviam aplicado cotas em relação a gênero, em relação a castas, enfim, nos Estados Unidos, né, a luta pelos direitos civis, que resultou em experiências primeiras de cotas. Então, no Brasil, a gente não inventou nenhuma roda, né? Mas, atendendo a demandas históricas, essa questão toma mais vulto no Brasil depois que houve. Tem dois fatos entre os anos 90 e 2000 que eu acho importante. Em 95, ocorreu no Brasil uma marcha nacional, tipo a Marcha de Washington, né, que quem lê coisas de outros países vai entender o que eu estou falando. E a Marcha de Washington teve à frente Martin Luther King e outros líderes, Malcolm X, outros líderes importantes da nossa história. Então, aqui no Brasil, teve a Marcha Zumbi dos Palmares pela Vida e pela Cidadania, em 1995. Eu estava lá, né? O produto, diz a literatura que 30 mil pessoas ocuparam Brasília, né? E, ao final desta marcha, com um dia inteiro de muitas atividades, enegreceu Brasília, né? Assim como também, de vez em quando, os indígenas fazem, as mulheres indígenas fazem. Então, nesse 20 de novembro de 95, teve essa marcha, entregou ao presidente Fernando Henrique um documento denominado Pela Superação do Racismo no Brasil, né? Dentro deste documento estava a lista, o caminhão de demandas, né, históricos, e a questão das ações afirmativas e das cotas, não só na educação, no trabalho, na cultura e assim por diante, né? Programas de saúde da população negra no Ministério da Saúde, enfim, demandas para todos os lados da política pública. Mas depois, o governo Fernando Henrique, pressionado por isso e com inserção de pessoas ligadas a diversos setores do movimento negro e mulheres negras, compuseram uma comissão de trabalho e algumas coisas foram acontecendo. A primeira situação que aconteceu foi o programa de bolsas no Ministério das Relações Exteriores, bolsas para entrada de diplomatas. E até hoje, olha, Carla, passaram-se 20 anos, nós temos notícias de ter um embaixador negro. É isso que eu ia considerar. A gente está falando de 30 anos desse documento, praticamente, né? 29 anos. Um embaixador negro, óbvio que muitos diplomatas negros, né? E a primeira mulher que entrou pelo sistema de cotas do Ministério das Relações Exteriores, tornou-se minha amiga, ela é embaixadora no Panamá. Ela é uma médica carioca chamada Marise Nogueira. Então, ela está a 2 degraus para chegar na condição. Aliás, ela está como um cargo na diplomacia, mas ela falta 2 degraus para ela chegar na condição de embaixadora, né? Então, assim, as coisas avançam, mas avançam de pouquinho. Voltando muito de pouquinho, né? Muito de pouquinho, bem devagarzinho.
Então, voltando à sua pergunta, as cotas atuais na educação. Dia 13 último, o presidente Lula sancionou a nova lei de cotas, que referenda, que já vinha, que é a 12.711. Eu não gravei ainda o nome da nova lei, mas eu preciso fazer isso rapidinho. Mas referenda anterior e amplia. Então, a anterior colocava 50% das vagas para alunos pobres, negros, indígenas, oriundos do ensino público, e acrescentando a isso, colando também com a lei para as pessoas portadoras de deficiência. Este novo texto foca também para os quilombolas, amplia para, não é só a graduação, mas amplia também para pós-graduação, e gera a obrigatoriedade de, quando tem bolsas e acessos, que os cotistas sejam considerados em primeira mão, né? Então, essas são as mudanças da atualidade. Tem 69 universidades federais no país. As 69 universidades federais praticam sistemas de ações afirmativas e cotas correspondendo à lei, né? No entanto, não chegou ainda no percentual que garantiria equidade, né? Nós estamos longe ainda de equidade. Vou falar do exemplo específico da Unilab. A Unilab, além das cotas, tem a relação com os países africanos de língua portuguesa, cujos personagens são negros, né? Então, se você vê uma foto de uma formatura da Unilab, vamos supor, essa foto tem 100 pessoas, 80 são negras, mais ou menos. Então, essa é uma representação, né? A Unilab é uma universidade negra, né? Os africanos são negros, sofrem xenofobia adoidado nas duas cidades onde está a Unilab. A Unilab ela tem 2 pilares. Ela atende à interiorização, então, nos 2 estados onde ela está instalada, que é Bahia e Ceará, ela está a 2 horas da capital. Aí, para nós, nos grandes centros urbanos, isso não faz diferença alguma, né? Às vezes, a gente gasta 2 horas para ir de um bairro para outro. Nesses estados faz. Então, eu moro em Fortaleza hoje, dou aula no Ceará, e a Unilab fica em Redenção, que foi a primeira cidade a promover a abolição no país, 4 anos antes da Nacional. Eu sei essa história, já ouvi essa história, muito legal. Então, ela está lá para responder a esse fato histórico, né? Então, dentro da Unilab tem todos os africanos dos países, são 5, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Tem também pessoas, já teve, hoje tem menos, pessoas do Timor-Leste, que é na Ásia e fala português, né? Enfim, Portugal não precisa da gente, ainda bem. Mas vem os africanos e vem os brasileiros. Quem são os brasileiros? São trabalhadores rurais ou filhos de, são quilombolas, são indígenas, são empregadas domésticas, enfim, a Unilab tem a cara do Brasil e da África, né? Mas é um pontinho na curva, né? O Brasil tem imensidões, como eu falei, 69 universidades federais e tantas outras estaduais e tantas outras regionais. Enfim, as cotas mudaram a fotografia das universidades, mas não resolvem o problema, né? Porque ainda não atingiu o patamar de equidade. E uma grande questão que eu faço em relação a isso, tá bom, acesso é ótimo, nós, né? Nós queremos, acesso é ótimo, mas tem que garantir permanência, tem que garantir mobilidade dentro e fora das universidades. Eu ouvia uma professora da Faculdade de Medicina da USP
falando, ela comentando que a partir de 2013 a Universidade de São Paulo, o curso de medicina, começa a receber os cotistas e que hoje eles veem um resultado incrível numa bolsa que garante que eles tenham acesso à renda mínima necessária para fazer seu xerox, almoçar e pegar o seu transporte, porque sim, com certeza. muitos abandonavam os cursos por não terem condição de se manterem no Com curso. Então, certeza. eu acho que isso é uma visão mais ampla da política pública racial, né? E um outro fator. Um povo que está vulnerável. Que eu queria só somar aqui, Matilde, dizer assim: é óbvio que nós não estamos falando que toda a população brasileira tem acesso à universidade. Nós sabemos que isso é uma crise, né? Mas a questão é que a desigualdade é tamanha do ponto de vista racial que nós temos a inclusão de pessoas pobres brancas e não temos o correlato para pessoas pobres pretas. Então, sempre vai haver uma desigualdade na questão racial que precisa ser atendida de alguma forma, ainda que a gente saiba que também existem pessoas que se autodeclaram brancas e que também gostariam de estar na universidade e não ascenderam ainda. Mas uma política que, na minha percepção, traga uma representatividade exatamente igual àquela da população dentro da universidade, quer dizer, que a gente tenha o mesmo quadro de representação racial dentro e fora, começa a nos dizer que um problema já está sendo batido. O segundo, que é universidade para quem quiser, e não só para quem puder, né, é um segundo problema do Brasil também, que eu também... E mais universidade com qualidade, né? Porque tem uma inversão no nosso país, né? Alunos que são oriundos da classe trabalhadora e que estudam a vida inteira em escolas públicas, na hora do ensino superior, vão pagar caro para estudar nas escolas privadas e ou paga caro, ou então, quando paga barato, a universidade tende a ser de fundo de quintal. Né? Os estudantes que vêm das escolas privadas, que garantem um patamar elevado de qualidade, viajam para o exterior e a hora que vão para o ensino superior, vão para as públicas. E aí a sociedade luta para ter escola pública com qualidade. Né? Então, é tudo muvucado. Né? Ou ainda tem um terceiro elemento aí no qual eu me considero integrante, né? Que é uma classe média que os pais se arrebentam a sua existência para manter seus filhos em escolas particulares, com uma promessa de que isso pode melhorar a condição deles de ingressarem em universidades, e ainda assim a gente sabe que isso já não é mais uma verdade. Né? Então, exato. Parece não estar bom para ninguém, a não ser para aqueles poucos para os quais sempre esteve bom, não é isso? Então, e tem duas questões que eu ainda quero trazer, a partir da última pergunta que você me fez, é que tem uma questão que está sendo pouco tratada pela militância, pela sociedade em geral, pelos poderes públicos, pelos setores privados, que tá bom, aumentou o número de pobres, negros e indígenas com nível superior no Brasil, considerando as cotas. Mas e a entrada no mundo do trabalho? O que está acontecendo? Né? Vejo poucas atitudes nisso. E também a outra questão, que a sociedade faz de conta que não existe, é que as cotas raciais elas puxaram outros setores para a luta por cotas ou para acesso nas ações afirmativas. Na Unilab existe movimentação LGBTQIAPN+, e editais para inserção de estudantes trans. E isso está ampliando nas universidades também. Então, esse é um capítulo muito bonito, muito importante. Eu espero ter a oportunidade também de fazer o que eu estou fazendo nessa verticalização racial, nessa questão de orientação sexual e também de identidade de gênero, né? E que, para mim, é também... Assim, existem transeccionalidades aqui absurdas, né? Interseccionalidades absurdas, que é uma mulher trans negra. Aí, né, a situação vai para um nível de discriminação, de preconceito que definitivamente a gente precisa de uma intervenção quase que cirúrgica para esses grupos não irem
não acabarem sofrendo outros danos mais graves, né, atentarem contra suas vidas. Eu recentemente tive a oportunidade de falar aqui no Nada Trivial sobre a questão do homem negro, né, e o quanto a saúde mental dele está especialmente debilitada. Acho que tem muita. Eu Você assisti gostou da abordagem? essa gravação, muito boa. Boa, fico feliz que se você disser que gostou, é porque pelo menos alguma coisa de boa eu estou entregando, Matilde. Eu queria que Então, você deixasse aqui para o meu público, a gente não pode, né, passar muito do teu horário. Eu queria que você deixasse para o meu público aqui uma visão desta mulher forte, desta mulher ativista, essa mulher experiente, brasileira, e que a mim já me ensinou muito hoje, mas uma visão de futuro. Como é que você projeta o nosso futuro a partir desta relação? É guerra, nós vamos resolver, tem caminho? Qual a tua olha, experiência? eu sou uma pessoa bastante otimista com a vida, né? Eu acredito na potência do ser humano. Como assistente social e psicóloga social que sou, eu acredito não no ser humano individualmente e nas movimentações coletivas, né? Então, eu vejo que os cenários políticos têm mudado, né? Quando eu era jovem, eu obrigatoriamente tinha que alisar o cabelo. Hoje, as jovens não têm mais que viver esse drama, né? A minha sobrinha, que é negra, com dilemas, com conflitos, mas ela olha no espelho e fala: eu sou linda. E né? As capacidades, né? A inserção na universidade de maneira mais aberta, ela contribui para a abertura de mentes, né? De conhecimento. Na minha vida, como uma menina que era, né, preta, pobre, periférica, né, o famoso PPP, né, entrar na universidade deu uma guinada inimaginável, né? A minha vida foi mudando da água para o vinho, né? E os acessos, né? Acesso à cultura, acesso à informação, estão mais alargados. O suficiente, não, né? A luta continua, né? Então, deste lugar que eu estou falando, de uma cidadã que resolveu se colocar a serviço de mudança, eu acredito que coletivamente a gente pode tirar as coisas do lugar. Não precisa ter militância política, se não quiser, ninguém é obrigado, né? Isso, a militância política não pode ser por obrigação, né? Mas o que precisa é a gente sair de dentro das nossas caixinhas, né? Sair de dentro do armário. Comprometimento social, né? Comprometimento social e com a própria vida, né? Até mesmo cuidar dos nossos quintais, né? Quando eu falo que cuidar dos quintais, eu tenho 5 irmãs, eu tenho 3 sobrinhos, eu tenho um monte de primos, de primas, então, por dentro da minha família, de maneira lúdica, seja no samba, seja na feijoada, seja com a caipirinha, não preciso ficar fazendo discurso político, né? Político no sentido duro, tradicional, mas eu posso, através de atitudes, levar a mudanças que são para mim e para quem está do meu lado, né? Modelos de comportamento, né? Eu acredito nisso e junto com isso incidir politicamente, né? Os deputados, deputadas, senadores, presidente da República, ministros, eles são cidadãos que são pagos por nós, a nosso serviço, a serviço da coletividade. Então, nós temos que cutucar esses lugares que são onde são formuladas as leis, os programas de política pública, as normatizações para a comunicação. Aliás, comunicação é um outro sério problema, né? Nós somos mais de 200 milhões de habitantes e tem 6 famílias com meia dúzia de gatos pingados que coordenam a comunicação nesse país, né?
e nós estamos à mercê desta situação, muitas vezes sem reação, né? Enfim, Carla, eu É eu isso. estou para a briga, estou para a luta. Bem, e eu também. Tenho claro para mim que o bem-estar da população como um todo é o bem-estar de cada um de nós, né? Com Então, a certeza. gente não pode pensar farinha pouca, meu pirão primeiro. Estou bem longe dessa lógica. É, Quando eu vejo que a farinha é pouca, eu quero mesmo é aumentar a farinha, né? claro, O jogo é é, aumentar a farinha. Então, fico muito, muito feliz de você ter topado estar aqui no Nada Trivial. Uma honra para a gente aqui desfilar todo esse seu conhecimento e ensinar para o meu público. Eu sei que muitas pessoas vão começar a te seguir, ler tuas coisas a partir dessa nossa conversa, porque é para isso que a gente tem que abrir os espaços, né? A gente tem que abrir espaços para abrir as cabeças junto com os espaços. Então, pessoal, é isso. Matilde Ribeiro aqui conosco, alguém que tem uma vida, né, na causa e que definitivamente tem consistência para falar sobre o tema e provocar você que está aí no ambiente corporativo, mas você também que está aí agora almoçando num restaurante ou que está em algum lugar público, faz o testezinho do pescoço, vê o quanto que você está compartilhando seus espaços com pessoas pretas, quanto que essas pessoas têm acesso aos espaços que você tem acesso, porque às vezes também tem uma coisa, outro dia eu estava falando sobre isso e a pessoa falou assim, precisa ver também se a gente quer estar lá, exato, que tem espaços que eu vou dizer uma coisa para vocês, não queira, melhor não estar, né? melhor não estar. Então, melhor que não estejam. Mas os espaços em que todos quiserem estar é o espaço que todos devem poder estar. Né? Então, a gente tem que criar essa condição. E o mais importante, falamos aqui agora há pouco dessa brasilidade, mas não é só isso. Tem muita criatividade, tem muita ciência, tem muito jeito de ver a vida diferente e que a gente pode vir a incorporar. Então, não é só uma questão de uma diferença ou de uma justiça social, tem a ver com recurso novo, tem a ver com ideia nova, com jeito novo de ver as coisas e que a gente tem que estar impactado. Eu queria aproveitar o ensejo para dizer que dessa família linda que está ao entorno da Matilde aí, nós temos a sorte de termos duas Ribeiros conosco, né? Eu tinha uma Ribeiro que trabalhava comigo, a minha querida Lucy, que trabalha assim par e passo comigo, hoje tem uma responsabilidade incrível em um dos meus negócios, é uma pessoa central para o nosso trabalho, e mais recentemente a querida Valu, uma artista que tem banhado a gente com muito design, um olhar muito novo sobre as coisas e tem impactado muito positivamente a minha organização. Então, eu agradeço enormemente a essa família, mais uma vez, né, e também pela oportunidade de ter você aqui conosco, Matilde. É uma honra para mim poder estar perto de vocês, ainda que não tanto quanto eu gostaria, mas eu espero que em 2024 nós tenhamos vários momentos, não só em novembro, que a gente possa o ano todo deixar essa pauta aquecida para que as pessoas que me seguem, para as pessoas que respeitam o meu trabalho, entendam que isto é uma visão de mundo que eu tenho, e uma visão que eu levo, que eu respeito, e que é uma militância minha, junto com tantas outras que eu procuro, né, levar e fazer com que o nosso país chegue a um lugar onde eu me sinta mais orgulhosa ainda do que já sou em dizer que sou brasileira. Né? Eu quero cada vez ter mais orgulho desse país e desse povo. Obrigada, Matilde. Um Muito abraço. obrigada. Você ganhou mais uma Ribeiro hoje. Opa, você, eu já estou namorando você faz tempo. Um beijo, minha querida. Muito obrigada. Beijo, tchau. Foi isso, pessoal. Aqui vocês ficaram com mais um Inspiring Brains do nosso mês da consciência negra, com Matilde Ribeiro. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar, de curtir esse vídeo adoidado, de mandar para as pessoas e deixar sua opinião aqui nos comentários, que eu quero saber. Você sendo branco, você sendo pardo, você sendo preto, como é que você vê essa luta do 20 de novembro? E para todos aqueles que estão nessa luta e nessa construção de consciência, fica aqui mais um 20 de novembro, onde a gente tentou fazer o melhor que a gente pôde pela causa. Espero ter entregado valor para vocês. Um grande abraço, até o próximo. Se fosse trivial, não ia ter a menor graça e não ia estar por aqui. Até mais.